Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Estúdio Livre Podcast. Estamos aqui para mais um episódio do Raiz da História, onde a gente vai entrevistar pessoas num bate-papo aí tranquilo para você aprender junto a evoluir no audiovisual, nos relacionamentos, na vida. E hoje estou aqui com um amigo muito especial e uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, André Ribeiro, que é um ator, modelo, comunicador, radialista, um pouco de tudo. Mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Seja bem-vindo, André. Oi, Fran, para você e a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui, né? E, claro, poder contar um pouquinho da nossa história, compartilhar a vida, que é o mais importante. Nós, dentro da arte, né, sabemos o quanto que isso é transformador e o quanto que isso transforma os outros também ao nosso redor. E é importante, muito obrigado pelo convite, tá bem? Pô, é uma honra, cara, trazer você aqui. E assim, pro pessoal aí que te conhecer, a tua história e se inspirar aí, quem hoje é o André Ribeiro do lado profissional, tá? Como você se define? É um comunicador? Como é? Cara, essa pergunta, ela me deixa um pouquinho assim, porque eu faço jornalismo, né? Sim, Então, sempre eu dividi muito esta parte de estar dentro do jornalismo e dentro da arte. E sim, como que eu unificaria isso? sim. Cara, hoje o André Ribeiro é o jornalista barra ator, porque a dramaturgia, o teatro, são coisas que me transformam, né? Uhum. Sem elas, eu acho que não chegaria até aqui, onde eu estou. Vivendo tudo Sim, isso que passei, é, a arte foi a que me trouxe, é a sim. que guia, Então, podemos dizer que você é um artista também. com certeza. E André, assim, como que foi a raiz da história aqui do programa, né? Para você chegar na arte ali, você acha que surgiu da infância, sempre teve em você, ou como que a arte entrou na tua vida? Bom, a arte, eu cresci numa cidade do interior do estado chamada Itambaracá, né? Uhum. E lá tem pouco mais do que 6 mil habitantes. Então, um lugar do interior com poucos recursos faz com que a gente sonhe. Uhum. Mas sonhar você tem que ter os pés no chão. E desde muito cedo, ainda na roça, trabalhando em colheitas de café, vivendo colheitas de feijão e outras, eu já tinha um pouquinho daquilo, porque eu adorava música. Até então, na infância, eu queria ser cantor sertanejo. Não sei o que mudou depois, Sim, mas tinha muito isso. Tinha como inspiração João Paulo e Daniel. Depois teve alguns casos de acidentes, né, deles. E a música foi uma das coisas que também me inspirou bastante na infância. E um pouquinho mais ali em torno dos 11 aos 12 anos, iniciando a fase da adolescência, eu frequentava muito a igreja, frequento até hoje ainda, né? uhum. Mas ali eu pude aprender um pouquinho de comunicação. Encontrei algumas pessoas que foram importantes na minha vida, na minha história, né? Hoje algumas não fazem mais parte deste plano nosso, mas que fazem parte de tudo aquilo que eu vivi lá. E veio o rádio para mim. De que forma que o rádio veio? O rádio surgiu dentro da igreja para mim. Ele surgiu de um convite. Eu morria de vergonha de falar em público. A vergonha era absurda, porque eu tive um problema de saúde, mancava muito e algumas vezes eu usava muletas e era muito necessário. Então sempre teve aquilo das chacotas, que hoje a gente Uhum. coloca como bullying, né? Sim. Mas lá eu vivi muito isso, então a gente vai se reprimindo, né? Uhum. E lá atrás, nessa trajetória, eu encontrei uma pessoa que foi muito importante para mim, que foi o Plínio Santin. É legal eu falar o nome dele assim, porque é um cara que tinha um vozeirão, sabe? E muito Deus. Acho que ele tinha muito Deus e isso ele conseguia passar de uma forma muito bacana. E eu me lembro que uma vez eu recebi um convite, porque eu participava dos acampamentos no grupo do movimento de Schoenstatt, que eu participava, e nos acampamentos eu tinha coragem de ler, de participar das celebrações e tal, porque era uma coisa nossa, nós estávamos entre amigos, então ficava mais fácil. Uhum. E, e o público para mim ainda assustava. Então se eu tinha aquela liberdade, eu conseguia fazer e viver aquilo. Em um determinado momento, uma das pessoas que é meu padrinho tinha uma leitura na missa e não podia fazer, isso no ano de 2003, e aí sobrou para quem? Sobrou para mim. Eita. E de muletas, cara, foi minha primeira leitura, assim, E eu você participar. tinha 12 anos? Eu 11? tava, eu tava em torno dos 11 para os 12 Sim. anos, assim.
E foi uma coisa muito legal, porque eu fui fazer, eu aceitei, né? A coragem você tem que ter, não tinha outro, e fui. Li, tranquilo, mas tremendo. Saí dali e encontrei o Plínio logo perto da sacristia, e ele falou assim: pô, você mandou muito bem, cara. Tem que ler mais vezes, tem que participar. Eu falei, não, eu tô morrendo de vergonha. E vim porque precisava, tal. Então, esse foi o primeiro entorno, assim. E depois, fiquei como leitor. Fiquei, enfrentei algumas dificuldades, claro, né? E com o tempo, aí já um pouquinho mais na adolescência, mesmo o movimento de Schoenstatt dentro da nossa paróquia ganhou uma força muito grande, sabe? Já tinha vários outros grupos, virei líder de um deles e fomos seguindo. E sempre teve essa parte cultural, né? Então a igreja, ela traz também essa parte da cultura, ela desperta o artista. Então a igreja, com poucos recursos, foi a minha entrada dentro da arte. E ali veio esse primeiro convite, que foi, tinha uma prece da Ave Maria para que eles faziam numa rádio, numa emissora de rádio local, e precisava muito de alguém para estar fazendo junto. E eu comecei a fazer a prece da Ave Maria junto com o Plínio, porque foi o convite dele, né? Então o rádio veio para mim com ele. Já fazia alguns eventos, depois já nesse tempo já tinha desenvolvido um pouquinho na locução e fazia alguns eventos da cidade. Mas a rádio foi ele que abriu essas portas. E da prece da Ave Maria surgiu o meu primeiro programa de rádio, porque o responsável pela emissora me convidou para cobrir férias em um domingo. Então, se eu poderia estar cobrindo férias. E beleza, eu comecei a cobrir essas férias e depois ganhei um programa de rádio. Meu primeiro programa de rádio chamava-se Pancadão ou Sertanejo, só para você ter ideia, né? Precisava de pensar em algo. E o programa de rádio, ele veio e deu um resultado bacana, sabe? Em poucos meses, assim, jornais locais ali da região já destacava como um dos locutores. Então, ganhei isso de presente através do Plínio. E ali o rádio transformou eu também, sabe? O rádio me deu uma bagagem, assim, muito importante, embora era uma emissora de rádio comunitária, mas que falou, pô, gostei disso, quero isso. E beleza, aí fiquei naquela dúvida, né? Rádio ou teatro? Não tinha experimentado ainda o teatro de uma maneira forte. Aí, na sequência, comecei a participar de um grupo, dentro da igreja também, de teatro amador, que apresentava a Paixão de Cristo. Então, durante alguns anos, eu fui o bom ladrão. Dizem que nunca foi a primeira, sabe? Sim. Então, eu fui o bom ladrão durante bastante tempo. E era 2 frases. E da época do teatro, você já estava um pouco mais velho? Eu já estava ali em torno dos 17 para 18 anos. Mas ainda estava vencendo um pouco daquela timidez. Estava vencendo a timidez ainda. Tudo foi no susto. Todas as coisas que veio assim, elas vieram para mim de uma parte muito... Aquilo que tá assim, ó. Aconteceu, preciso de você, vai. Muitas das vezes eu fui o substituto. Sim. Aí, eu tinha muito costume de ficar ensaiando bastante com os amigos. Então eles iam apresentar, um ia fazer Jesus, o outro estava lá apresentando com bastante texto. Então eu ficava nos bastidores e ajudando. E como a gente estava sempre se encontrando ali na praça da igreja, e fomos trabalhando isso muito. Depois de alguns anos sendo bom ladrão, aí eu ganhei uma estabilidade ali um pouquinho, porque o menino que fazia o Jesus, ele precisou, em um dos anos, não tá participando, sabe? Não conseguiu estar ali participando dos ensaios e tal. E eu ensaiava com ele direto, então sabia o texto, as coisas que ia acontecer, gostava bastante, gosto até hoje ainda de estar ajudando na produção. Sim. E aprendendo, né? Porque a vida, o aprendizado é constante. E aí rolou. Na última hora, assim, chegou, você mesmo que vai. Eu falei, tá bom, então é eu. E foi legal, porque foi uma coisa assim... Eu via tanto trabalho, eu acho que como o bom ladrão, eu não conseguia ter aquela noção de falar, é isso que eu quero, sabe? Sim. Mas quando eu tive a oportunidade de representar, né, a personagem,
de Cristo, é uma das histórias mais lindas, pelo menos para mim. Hoje eu carrego assim no peito. E aquilo foi muito legal. Quando eu estava realmente pronto para entrar em cena, e você chega e olha uma comunidade inteira em volta de uma praça, um teatro aberto, tudo, e a galera tá ali e aguardando para aquele momento, a emoção foi assim, Nossa. sabe? Aí nesse momento sai o André e entra o personagem. Então, isso eu acho que o ator, o artista em si, ele sente, né? Quando a gente empresta tudo aquilo que é nosso para que a Exato. arte mostre para os outros, transforme outros que estão, traga Exato. emoções, né? E ali foi a minha entrada, assim, dentro do teatro. Do teatro amador, ele me deu essa bagagem, tudo, bons amigos até hoje, e tenho algumas oportunidades ainda fazendo o Cristo algumas vezes, Sim. até para Você emissoras, fez né? recentemente agora, né? Fiz recentemente com o padre Reginaldo Manzotti, né? Eu fiz a Estação 2 e, e a 3, que Jesus cai pela primeira vez, né? Então, já é o segundo ano consecutivo que eu participo com eles da dramaturgia da TV Evangelizar. E isso tudo veio de lá, ainda Sim. em Itambaracá, né? E quando tem aquele momento de gelo, porque nós temos momentos em nossas vidas que vai acontecer isso, né? Sim, Que as sim. portas se fecham. Exato. Faz Porque parte. quando você aprende, ele traz uma responsabilidade. E no mesmo instante também, nós vivemos em um mundo que tem muito ego, tem muito aquilo, pô, vai tomar meu lugar, vai fazer aquilo. E no interior também não é diferente, né? Então, vendo esse cenário, eu percebi muito que as portas também se fecharam. Sim. Então, nesse tempo, eu fazia a parte de fotografia, trabalhava dentro de um foto da cidade. Ah, então ali E você já também começou a fazer outros trabalhos fora da sim, igreja, já no sim, audiovisual tinha, já. já tinha. Isso, Sim. cinegrafista, fiz Sim. muitos aniversários, Nossa. muitos E casamentos. tudo foi aprendendo E assim, tudo foi fazendo. aprendizado, isso. Foram coisas assim que agregou muito isso, Sim. né? Algumas vezes estive por trás das câmeras, então vim depois, foi acontecer bem tarde. E ali, já em meados de 2010, isso, 2009 para 2010, quando eu saio da rádio, tem uma evolução legal dentro da rádio comunitária. O programa ele termina sendo capa de um jornal da região e me coloca como um dos programas de rádios e um dos locutores iniciantes, né? Com personalidades, me coloca que estava Isso já era um desenvolvendo. programa assim mais profissional, digamos Já era assim, um programa já. mais profissional. Embora eles tivessem uma rádio comunitária, que é para a gente realmente aprender, fazer tudo, mas a pegada já era profissional, né? Sim. Eu já tinha contatos com alguns artistas, porque eu passei também por uma outra produtora que fazia rodeios no Brasil. Então eu aprendi mesa de corte. Sim, E saía fazer e muitas das vezes me aventurava também como sim. E repórter. no rodeio você fazia locução? Não, No era. rodeio eu não fazia locução, mas fazia as entrevistas Sim, ali, tudo. Precisava pro estúdio, então eu ia lá com alguns sim. artistas. Tive a Legal. oportunidade de conhecer grandes artistas, assim, como Eduardo Costa, o Legal. Leonardo, Paula Fernandes, na época Legal. estava despontando bastante. E outros, né? João Carreira e Capataz, que Que tivemos legal. agora a morte de um deles, né? Sim. Mas que foram coisas que era assim, era uma luz muito louca, Sim. sabe? Porque eu conheci várias coisas, tive várias oportunidades por causa da arte, por causa da comunicação, né? A comunicação me levou para lugares que, para quem conheceu o André na infância, doente, tudo aquilo ali com poucos recursos, porque eu venho de uma família que nós moramos até debaixo de uma ponte, né, em determinado momento da vida, e, e olhar para essa janela hoje é falar, nossa, como que pode, né? E hoje eu recebo respostas das minhas perguntas de infância. Olha só, Então a cara. vida Que ela é muito legal. louca. Sim. E quando eu encerro essa trajetória no rádio comunitário, na rádio comunitária lá, eu ligo uma chave, porque ali eu defini que eu queria Sim. viver a comunicação, viver a arte, né? Sim. Mas como que eu iria viver a arte e a comunicação
em um local com um pouco mais de 6 mil habitantes e que as pessoas conhecem aquela realidade, sabe? Sim. Então era uma loucura muito grande. E isso a se gente... na cidade já é difícil viver, imagina numa cidade menor, né? Viver de arte Sim, ali, né? nossa, o que eu ouvia? Eu ouvia muito assim, cara, você é louco. Uhum. Nossa, para uma pessoa doente naquilo, não, aqui todo mundo cresce no campo, é a parte da agricultura, é, é você fazer isso daqui, sabe? É aquilo. Ou quando estava doente, não, vai lá, se encosta, né? Já ouviu falar a Uhum. palavra encosta, Sim, né? sim, sim. Encosta ali, tudo, recebe os recursos do governo. Falei, cara, eu não quero isso pra mim, entendeu? E olhar assim, eu vi muitas pessoas da minha infância ficarem e não estar mais aqui, né? Então, a vida, de uma forma muito bruta, eu participei de algumas partes da história, assim, de ver coisas, ver amigos morrendo, sabe? Uhum. Cenas, assim, que até hoje mexe e fala assim, cara, eu não quero terminar numa calçada. Sim. Não quero terminar ali, aqui, vivendo tudo que eles viveram, entendeu? Se nós ganhamos isso, que é a Sim. vida, se nós temos essa capacidade de respirar, então até Deus me permitir respirar, eu vou continuar lutando. E isso eu fiz. Tapei os ouvidos porque era necessário, né? Sim. Já tinha levado alguns nãos, porque as portas estavam se fechando. Tive uma experiência no Rio de Janeiro. Entrei numa agência que era da cidade de Londrina e ali tive a oportunidade de ir para o Rio Uhum. e assistir umas cenas de novelas que estavam sendo Legal. gravadas, né, principalmente pela TV Record na Sim. época. E isso me trouxe uma luz muito grande, porque eu também conheci uma pessoa bacana lá, que é o Jorge, e ele era diretor de emissora de TV e tudo, e ele foi dar um workshop pra gente dentro do Legal. hotel, né? Sim. E conversando tudo, ele foi uma pessoa que falou assim pra mim, André, o seu problema, o mancar, né? é, Ele pode ser também a solução em alguns dos casos, Uau. entendeu? Sim. Ele falou assim, não olhe para isso, porque ele foi a primeira pessoa que ele olhou e viu que aquilo frustrava um pouco, porque eu ouvia muito isso no interior, porque para Sim. eles era impossível aquilo, sabe? Sim. E ali no Rio de Janeiro, ele pega e me fala isso e citou alguns exemplos. Falou assim, Uhum. cara, tem personagem tal que estava numa novela, por exemplo, Escrava Isaura, tudo, e a pessoa não enxergava, mas aquilo não era problema, sabe? Uhum. E fui vivendo essas experiências. E quando ele me falou isso, ele falou assim: quando você tiver a oportunidade de entrar num lugar, você entre, cara, você entre. Se te convidarem para limpar o chão, Uhum. você abra um sorriso e vá limpar o chão, porque a arte ela vai mostrar para todos que você está ali. Que massa, cara. E Inspiração. isso marcou muito, muito assim. E aí eu falei, poxa, eu quero, cara. Eu Uhum. quero, vou viver esse desafio aí, vou me entregar, sabe? Sim. E por mais que leve anos a conquista, ainda assim eu vou continuar me arrastando da forma que eu fiz a promessa. E aí Massa. acontece a minha mudança da cidade, né? Minha primeira aventura. Por incrível que pareça, minha primeira aventura de sair do interior foi vir para Curitiba, isso em 2010, 2009, ó. Finzinho de 2009, por ali eu decido vir para Curitiba. Que massa. Chegamos aqui, tivemos as piores experiências. Hum. Ficamos uma semana. Não, vou voltar, vou voltar. Cara, aconteceu tudo e voltamos. Mas vocês saíram de lá assim já um pouco preparados ou para Não, sair? não, naquela do sonho, ainda estava no Sim, sonho, sim, sabe? O sim. sonho daquele de falar, não, vou para uma capital tal, e eu E você, conhecia. como você vinha sempre se arriscando, né? Pessoal, tem Aham, que me arriscar para fazer as coisas acontecerem, né? tem Mas que ir nem lá. tudo sai como planejado, Sim, eu né? vou gastar, vou perder aquilo que conquistei. Mas, assim, em Curitiba eu conhecia só de caminhos de hospitais, né? Uhum. Porque na minha infância, ainda com problema de saúde, eu vinha muito para Campina Grande do Sul, no hospital,
Campo Largo, que hoje, onde eu resido, Sim. eu conhecia de hospitais. Então, eram lugares pesados para mim. Uhum. Eram lugares que a mente remetia, assim, coisas ruins, Sim. negativas, né? E era obrigado. Então, eu vim para Curitiba e tive essa experiência. Falei assim, não quero Curitiba, de forma alguma. Chegamos lá e levantei voo de novo. Aí eu fui para Americana, no estado de São Paulo. E até então eu queria muito cursar rádio, né? Sim. Queria muito fazer alguma coisa dentro do rádio. Era uma das loucuras. E o público, né? A cidade em si vai Sim. acompanhando. Pô, quebrou aqui, quebrou lá, né? É uma loucura. E fui para Americana. E Americana eu fiquei um pouquinho mais. Fui trabalhar dentro de uma construtora, né? Sim. E eles estavam construindo 2 empresas gigantes lá. Uma delas fica na Ianguera. Então, participei do primeiro tijolo lá. Quando eu olho para você e você fala, pedreiro móvel, que a gente falava, eu falei, nossa, Olha. eu passei por construção civil. Então, trabalhava como almoxarife, fui convidado para trabalhar como almoxarife. E voltava tudo sujo, o nariz sangrava várias vezes por causa Do daquela pó. poeira, o pó, e não acostumava com aquilo. E vivendo em alojamento, né, com 12, 16 beliches. Tinha que assim, ficar lá já, assim. Isso, tinha que dividir os espaços, saía com uma Kombi de manhã e era complexo. Mas aí à tarde eu conseguia fazer um cursinho de rádio, que era próximo. Olha aí. E fui me desenvolvendo nesta parte, fiz o cursinho de rádio lá e falei, pô, eu quero. Terminei de fazer o curso de rádio, tudo, tava ali trabalhando e vim para Londrina. Aí de Americana decidi vir para Londrina, já tinha um amigo lá e fiquei 3 dias em Londrina. E de repente recebo uma ligação que era de uma emissora que eu nunca arrisquei de tentar entrar lá, porque ela era muito grande. Sim. E como todos falavam para mim que eu estava sonhando demais, aquilo para mim não tinha cotação, Era sabe? fora da tua realidade. Era fora ali, da né? minha realidade. Pelo que as pessoas tinham te falado, né? Isso, era muito fora, porque os locutores que eu conhecia de lá, eu tinha eles assim como exemplo, né? Sim. Eu era E geralmente são pessoas mais velhas, né? Sim, Os locutores, né? E eu conhecia eles de palcos, de eventos que eles iam apresentar e tudo. E eu falei, nossa, ali é só gente gigante, né? E não. E beleza, fui para Londrina. Aí em Londrina, 3 dias lá e recebo uma ligação. Era da representante, lá é a rádio Iara FM, né? Ela pertence também à família Meneghel, que tem aí uma grande história dentro do futebol, do União Bandeirantes, todos os outros, da cana-de-açúcar, né? Então Legal. foram pessoas que realmente desbravaram ali a região do Norte Pioneiro e eu conhecia as histórias, conhecia a rádio, mas até então eu não me colocava nesse cenário, né? Sim. Para uma emissora grande. E a Rádio Iara, ela foi a primeira rádio profissional, realmente. Então ela aconteceu para mim desta forma. Eu estava em Londrina e recebi uma ligação que era dos representantes de lá, né? E a pessoa me falou assim, André, surgiu uma vaga aqui, tal. Era uma terça-feira, sabe? Me lembro isso porque marcou bastante. Sim. Era uma terça-feira de tarde e surgiu uma vaga aqui e a gente fez uma pesquisa aqui com o pessoal da região, ficou você e um outro menino de Santa Mariana, tal, na nossa rede aqui, na Sim. nossa pesquisa, e por fim optamos por você não quer enfrentar esse desafio com a gente, precisamos de um repórter de rua e a vaga tá aqui. Se você falar que você quer, ela é sua. Eu falei, poxa, eu quero, eu tô com medo, mas eu quero. E foi legal. Eu falei assim, quando que nós podemos conversar, tudo? Eu falei, na hora que vocês quiserem, só me avisa que eu vou, né? Eu viajo, estou em Londrina, estou próximo, era 1 hora de viagem lá. E aí ela pega e me fala assim, era uma terça-feira de tarde. Não, eu quero você amanhã aqui, às 8 horas da manhã. Nossa. E Bandeirantes, é onde fica a sede da Rádio Iara, e a minha família mora em Tambaracá, que é 9, 10 quilômetros, é muito perto, né? É bem próximo, não tem trânsito, então, bem tranquilo. Eu falei, poxa, eu vou ficar mais próximo de casa, né? Então é uma oportunidade legal.
e falei, eu vou. Mas quando eu falei, eu vou, aí você fala assim, poxa, não tem nenhuma grana, como que eu vou fazer, né? E aí? E aí meu amigo falou assim, não, cara, vai, tipo, eu vou te ajudar, vamos, tal. E a gente iria rachar aluguel ali, sabe? Uhum. Eu falei, pô, cara, eu vim agora pra cá e já vou te deixar na mão. Não, vai, cara, é seu sonho. E a gente já tinha se aventurado em Americana Sim, e Curitiba, sabe? sim. Então aí foi o Paulo. O Paulo fez parte dessa loucura. Eu acho que ele foi uma das únicas pessoas que aceitaram essa Sim. loucura, sabe? E foi bacana. E fui pra lá. Meu padrinho trabalhava nessa emissora, né? Mas ele estava terminando o curso de direito na época e, e a vontade dele era outras coisas, então ele também estava deixando já a emissora de rádio. E fui para lá, comecei como repórter de rua, um gravadorzinho, tudo, algumas participaçõezinhas. E bacana. E poucas pessoas sabiam que era eu que estava já no rádio, né, Sim. profissional. Então, até mesmo da família. Uhum. Levou um tempo para o pessoal falar, pô, é o André que tá ali, sabe? Sim. Porque a rádio ela atingia 260 municípios. Nossa, Então é norte do Paraná, sul de nossa, São Paulo e Mato Grosso do muita Sul. coisa. Imagina você que saiu de um município, né, bem pequeno ainda, e É. tua voz estava chegando ali, né? Sim, e todos aqueles que fecharam as portas para mim na emissora comunitária, muitos daqueles tinham vontade de entrar onde eu Uhum. estava, sabe? Uhum. Então a gente tinha aquilo ali de falar, pô, conquistei, né? Cheguei e vivi momentos legais ali dentro. E pouco mais, assim, de 2 meses, aí os donos da rádio, a dona Carlota em si, né? Ela, eles me fazem uma proposta, né? Porque daí eu passo a ficar pro programa. Uhum. Tava saindo um dos apresentadores, então eu iria entrar para apresentar o jornal Você junto. estava fazendo na rua a Tava fazendo na reportagem e daí rua, ia isso. pra mesa, né? Aí eu já ia pra mesa, já ia pro estúdio como Massa. apresentador, né? E foi acontecendo, as coisas foi acontecendo. E aí fui como apresentador, tudo, e depois passei a apresentar outros programas, Uhum. sertanejos, além do jornal, né? Sim. Então o jornalismo ele vem ali pra mim. Ali pra mim ele Uhum. começa a se consolidar, sabe? Sim. Então ali eu consigo ganhar o meu registro profissional como radialista, na função Legal. de repórter, entrevistador. A Rádio Yara me abre essa porta. E Uhum. é quando você fala assim, uma emissora profissional me contratou, Que sabe? legal. Comecei a apresentar eventos, então começou a ter um conhecimento a mais, né? E foi bacana. E eu passei a quase morar na rádio, porque Nossa. foi desocupado um quartinho e Uhum. eu não tinha muito tempo de ir para casa, embora eu Sim. estivesse perto, Sim. a logística ainda era bem complicada para os horários que eu apresentava. E eu fui aprendendo bastante com eles, ganhando alguns amigos dentro da comunicação, né? Ali dentro da Rádio Yara surge já alguns nomes, que é o Alexandre Garcia, que é nome forte, Sim. né? Tinha um quadro com participações dele. E vem o Jairo Silva com participações da Legal. Capital. Então já começo também a receber alguns convites para fazer algumas locuções e enviar para a capital, ou algumas reportagens Uhum. para a Rádio do Paraná. Sim. Então, de lá começou a surgir algumas coisas. E nesta época também começa a surgir lá o monumento, né, do São Miguel Uhum. Arcanjo, que hoje é conhecido nacional, mas o santuário começa a surgir ali e dentro da radiária eu vivo essa história, Sim, entendeu? sim. Dentro da radiária eu vivo essa história Sim. e o começo de tudo, que é o importante, né? E até o içamento do São Miguel, todas as coisas, eu era um dos Uhum. repórteres que vivia aquilo, sabe? E foram coisas que foi me colocando mais e mais dentro do mercado. Então, a igreja, ela sempre veio fechando esta parte. Eu falo, pô, vou sair. Não, vem alguma coisinha e fala, eu te quero Sim. aqui, sabe? Sim. Eu te permito você viver aquilo lá, mas eu te quero ainda aqui. Tem Sim. alguma coisa. E eu sempre fui muito devoto de São Miguel. Então, quando aconteceu isso, foi uma coisa muito importante. E ali eu começo a ganhar novos convites. Uhum. Então,
termina um pouquinho a minha história dentro da Rádio Yara em 2013. Sim. E após terminar a minha história dentro da Rádio Yara, eu recebo um convite para a Rádio Timburi, que daí já é no município de Andirá, na cidade vizinha, que também é uma rádio forte, que atinge mais de 130 municípios, uma rádio totalmente sertaneja, mas tinha os programas fortes de jornalismo, tudo. E eu vou lá enfrentar esse desafio. A rádio me recebeu super bem, sabe? Sou o Luísio, o Júnior, a Márcia, os locutores, que eu tenho uma amizade, um carinho enorme, assim mesmo. A Andréia, né? Agora, nosso saudoso Sabará, porque recente também deixou a gente. E são coisas que começam a marcar bastante, porque a Rádio Timburi é uma das rádios que há uns 4 anos atrás, antes da minha entrada, eu levava CDs lá. Olha, eu faço locutor, sou locutor tal, e tô vivendo o sonho ainda, né? Sim, de sim. menino. Tal. Ah, beleza, deixa seu material aqui, tranquilo, né? E era isso. E quando eu vou para a Rádio Timburi por um convite deles, foi bem legal, porque eles deixaram o público aguardar, sabe? Esperar, né? Fizeram O um André anúncio. Ribeiro isso, de que forma, quando que estava indo, né? Então foi bem bacana, sabe? Foi aquela espera legal, porque em todos os programas rodava, olha, logo logo teremos uma voz nova no rádio, conhecida na região, mas que está vindo para fazer parte do quadro da Rádio Timburi, e é sempre um prazer tê-lo aqui. E isso mexia, sabe? Eu falava, poxa, o menino foi, cara. E Isso aí você tava com uns quantos anos, você lembra? esse eu tava indo ali pros 19 Sei anos, lá, novo. 19 para 20, e estava acontecendo as coisas, né? E, e a vida foi muito justa, cara, sabe? Assim, hoje eu olho, eu falo, era preciso aprender, é preciso aprender, né? E os nãos, as portas fechadas, elas são o maior ensinamento, sabe? A maior aprendizagem vem delas, né? Sim. E aí eu percebi o quê? Poxa, eu estava vivendo um outro momento lá atrás, numa rádio comunitária, vivendo algumas coisas de locução do município. As portas se fecharam, mas olha quantas portas se abriram, sabe? E sempre degrau bom. Os degraus Subindo. vai, sabe? Então, e nessa época eu ainda estava muito ligado ao interior, muito fechado ali, porque a gente sabe que a realidade você entrou na adolescência, você vai terminar o ensino médio, sabemos que você pega a mala e você vai viver outra história, porque exige isso, né? Ou você vai viver aquela história dentro da agricultura, ou no corte de cana, que tinha muito forte na época, e você nasce com isso, né? Eu falo que a arte, ela já vem com a gente. Sempre me perguntei como que surgiu? Já Eu estava aqui, penso mesmo que você. tava aqui dentro, pô, e veio para uma pessoa que totalmente despreparada, sabe assim? Não era só a falta de recurso, né? Mas o despreparo era grande. Poxa, porque foi escolher uma pessoa lá no interior, né? Eu olho hoje para as pessoas que moram na capital a vida toda, assim, e falo assim, nossa, é outra, né? É outro olhar, né? Sim, Tem sim. cultura, tem coisas. Você fala, você consegue despertar para outras vivências. E a minha saída ali da Rádio Yara, então, ela vem para a Rádio Timburi, nesta época, e fui bem recebido pelo público em Andirá, na região também. Já tinha alguns ouvintes que acompanharam eu da outra emissora, já migraram ali para continuar ouvindo, e ali eu tive a oportunidade também de conhecer, bater papo com alguns artistas, até por causa dos eventos, né? As duas, são duas emissoras bem fortes que faz esse meio campo para a área artística, sabe? E beleza, fiquei um tempo lá, e aí sim surge aquela coisa, poxa, cheguei até aqui, conquistei, mas isso daqui é o limite do interior, sabe? O que eu preciso? Preciso me mudar para um lugar que tem recursos. E recursos de que forma? Que eu possa cuidar da saúde e que eu possa estudar e aprender um pouquinho daquilo que eu gosto hoje, que é a artes, que é a locução, tá no rádio.
e vim para Curitiba. E voltava, vez ou outra, para cobrir férias dentro da Rádio Timburi. Olha aí. Então tinha essa brecha. Ficava com o pé na raiz daí. Né? Isso, até 2016 eu fui cobrir alguns acontecimentos lá para a rádio, tudo, cobri férias, né? Vivi uma parte da história de toda aquela região ali, muito plausível para minha vida hoje, sabe? Tem pessoas assim que acompanham a minha história, recebo algumas mensagens, algumas ligações, às vezes, poxa, André, a tua história fez com que eu fizesse isso, sabe? Tava pensando em desistir, mas daí me contaram um pouquinho sobre você e eu resolvi ir para frente. Falei, que legal, né? E aí em 2016 eu começo o tratamento. Mudei para Curitiba, Sim. fui trabalhar numa pizzaria e ouvia muito dos outros lá, principalmente no interior, né? Assim, nossa, saiu do rádio daqui, foi trabalhar numa pizzaria, que coisa, sabe? E eu falei, cara, eu preciso de ganhar, e foi a oportunidade que eu tive. Sim. Quando eu bati nas portas de emissoras de rádio, as portas também foram fechadas. E isso para mim não era surpresa, porque eu já tinha vivido essa história. Eu tava preparado ali, já tava com a casca mais grossa já, né? Sim, Dos nãos, né? e aqui outro naipe, né? Sim. Aqui exige muito mais, Sim. sabe? E eu falei, pô, preciso de estudar, mas eu quero unificar isso, sabe? E eu fui trabalhar na Pizzaria Bajo, eles me deram uma oportunidade muito legal para quem estava chegando, né? Sim. Foi meu primeiro emprego aqui. E eu falei assim, olha, faço isso e tal, mas sempre gostei de cozinhar também, então acho que isso me salvou muito. E aí ele falou, não, cara, eu vou te dar essa oportunidade e tudo, vou ficar um pouquinho chateado porque a sua área é outra, né? Sim. Mas se for para somar e for te ajudar, pode fazer parte do nosso time. E ali também eu conheci alguns amigos, e aí já consegui olhar um pouquinho mais aqui em Curitiba, tudo, compreender um pouquinho do mercado, Sim. embora muito leigo, e iniciei também o meu tratamento de saúde, né? Aí o tratamento de saúde ele vem depois de uma outra experiência, porque a minha saída da pizzaria, ela faz com que eu entre em um outro emprego. E esse outro emprego é a arte me puxando de novo. Olha aí. Por quê? Eu fui contratado como auxiliar administrativo e fui parar dentro de um estúdio Olha de só. TV. Era um estúdio de TV que dava cursos via satélite, né? E de inglês. Duas escolas bem conceituadas nacionalmente e que eles produziam vários conteúdos. Então ali eu pude aprender um pouquinho de televisão com eles. E tive uma experiência muito bacana, porque em 2014, já para alcançar 2016, né? Eu dei uma puladinha para 2016, mas é que 2014 tem o contexto, sabe? Sim. Eu estava saindo então da pizzaria e fui trabalhar com eles. Aí no início de 2015, já trabalhando dentro da Omix Group, na época, e ali no prédio funcionava a TV, tudo, e eu fui convidado para ir para São Paulo para compor a equipe de produção, né? Que eles iam entregar um material da escola. E a propaganda ia vir em todas as TVs. E eu fui, cara. E nada mais, nada menos, quem era o garoto propaganda? Rodrigo Santoro. Caramba, meu. Cara, essa foi assim... Eu olhei aquilo tudo e viver aquilo é aquela parte que fala assim, pô, cara, você tá no lugar, sabe? Sim. Eu tô te puxando todas as horas, não vai para outro caminho, é aqui que eu te quero. E ali, olhar tudo aquilo, participar desta produção, sabe? Foi magnífico, tenho amigos, assim, excepcionais dentro desta área, né? Principalmente produzindo. Hoje estão no cinema, estão aí em grandes emissoras de TV e a gente viveu aquilo ali, sabe? Sim. Tínhamos uma sala, assim, também que fazíamos a mesa de corte, vivia algumas experiências que a televisão permite, né? Embora não era uma TV aberta, mas era uma experiência legal. Sim. E ali eu fiquei com eles durante um tempo e depois eles encerram a estadia deles em Curitiba e a sede vai mudar para São Paulo. E nessa mudança para São Paulo,
todos os funcionários foram convidados para ir, mas alguns não deram. E eu estava no meio desses, né? Eu estava iniciando o meu processo de cuidar da saúde. Sim. Precisava muito fazer uma cirurgia de ortoplastia total no quadril e sabia que isso demandaria um esforço enorme e até na recuperação, né? Fiz isso, voltei, beleza, e vamos recomeçar, né? Aí fui para outra e segui na área administrativa. Então, fazendo o administrativo e a parte cultural. E dentro da parte cultural, eu vinha estudando em uma agência, tudo, fazendo alguns cursinhos, aprendendo, até que eu cheguei no ano de 2018, que é quando a gente se encontra, né? Sim, sim. Ali a gente, Teatro. isso, ali a gente já se encontra no teatro e eu já estava no meio do treinamento, cuidando da saúde, já estava no meio do tratamento, né? E é um momento importante ali, então, a minha chegada no teatro, porque eu tinha muita vontade de estudar lá no Barracão e veio de uma forma legal que nós temos grandes nomes, né? Que saiu dali e é uma satisfação enorme poder viver a história do Barracão. Exato. Então, em 2018 eu chego ali e a minha primeira peça foi a que nós fizemos juntos. Sim, sim. Então, e lá eu cheguei como? Cheguei com os ferros na perna ainda, tudo. Eu lembro, cara. Eu lembro, o André chegou lá, assim, foi uma inspiração para todos nós, assim, né? Às vezes a gente ia... Foi até, acho que um puxão de orelha pra gente, assim, sem querer, porque a gente ia, às vezes, reclamando que tava cansado, não sei o quê. E o André chegava, assim, com um pino na perna e andando e lá e fazia e se adaptava ao que tinha que fazer na cena e usava aquilo como... te falaram lá atrás para que aquilo que era visto antes como um problema era uma solução, né? Que era o teu diferencial, né? No caso. Sim. Então, pô, tua chegada lá foi uma inspiração pra gente, assim, cara. Cara, e ali foi um choque de realidade muito, muito forte, né? Sim. Porque quando eu chego no Barracão em Cena e vivendo esse momento da saúde, porque eu me dividia entre capital e interior, né? E falava, será que eu quero isso? Será que é? Porque daí vem, né? A gente termina desestruturando. Mas chegava lá, encontrava todos vocês e dava uma força enorme. E ali o teatro me ajudou a vencer uma barreira muito grande, que era essa dúvida, né? Porque a arte, ela veio e ela curava. Então eu tinha o tratamento da parte com os médicos, mas eu tinha a arte que curava a minha parte psicológica. Sim. Porque nós chegávamos lá, a gente fazia toda a preparação vocal, fazíamos os ensaios, né? Sim. Estudávamos, começamos a nos preparar também dentro do vídeo, né? Então a gente começou a aprender bastante coisas juntos e foi uma descoberta bacana. Sim. E quando vem a primeira peça, que é a que nós fizemos, que é na Floresta do Raio Vermelho, eu cheguei assim, não consegui achar, né, um personagem para mim, né? Sim. E até então a nossa professora e diretora, a Adri, Sim. grande Adri, né? Adri é incrível, né, cara? Muito, ensinamentos pra vida que ela deixou pra sim. gente. E aí ela pega e fala, eu vou te dar um personagem, calma, fica tranquilo. E eu recebo o Tião de personagem, né? Sim. E aí recebo o Tião e de contrapartida vem o Zeca, que é o Pablo, que também é um amigo muito querido, uma pessoa bem especial, assim. E a gente vive essa história, né? E a peça abria comigo ali e tal. E eu ficava na cabeça, nossa, estou num avião, tá decolando o negócio e eu não sei como fazer. Porque você fica na dúvida, né? Exato. E os ensaios foi muito legal, começamos a viver aquilo de corpo e alma mesmo, se entregar à peça. E ela foi ganhando um corpo tão grande que quando ela chega para a estreia, a gente entende que valeu a pena todo o caminho, né? Ainda mais que era infantil, né? Ver as crianças felizes. Eu lembro até que o teu personagem teve até, acho que a professora queria adaptar, falou assim, não, se você quiser não precisa entrar pela plateia, pode ficar em cima do palco, com a perna, e você fez questão de entrar, né? Andando ali pelo lado ali do teatro, né? Sim, e foi bem legal, porque antes da estreia da peça é quando eu tiro os ferros da perna. E a preocupação antes era se eu iria estar com eles. E a Adri, ela pergunta para mim, ela fala assim, como que tá a sua parte de saúde, né, tal. E eu falo para ela, Adri, olha, se quiser trocar, colocar outra pessoa para me substituir,
eu não vou ficar magoado, sabe? Uhum. Ela fala, não, o Tião é seu, o Tião é Uhum. seu e você vai fazer ele. Sim. E se precisar de mexer, a gente mexe, não tem problema. Ela foi incrível, assim, foi né? incrível. E aí acontece a retirada. Uhum. Então, quando eu retiro os ferros da perna, a nossa peça já tá para entrar em cartaz. Sim. E ela entra em cartaz justamente 2 dias depois do meu aniversário. Nossa. Então foi um presente bem legal, assim. E ali eu tava já prestando banca também, como ator, né? E estreamos, a peça foi magnífica, foi legal. Tive uma amiga na plateia que era da minha cidade, Uau. que é a Aline. A Aline foi, assim, e olhar para a plateia e ver alguém que é lá do meu interior, Sim. alguém que viveu aquela história lá atrás, que acompanhou os nãos que eu recebi ali sentadinho e comprou o ingresso, sabe? Uhum. Para nos assistir, né? E eu coloquei muito na balança porque nós recebíamos o outro ingresso e a gente dava para alguém que a gente quisesse para ir, né? Sim. E as pessoas que eu dei os ingressos meu não foram. É que isso acontecia com todo mundo, né? Até comigo ali, que se dá de graça, a pessoa não vai, né? Não vai acompanhar. E eu fiquei assim, mas quando eu vi ela lá e depois no finalzinho que ela vem fazer uma foto comigo, e eu falo para ela, nossa, que alegria de ver você aqui. E ela fala, nossa, eu fiquei procurando os ingressos até tarde para conseguir comprar e vim, deu tempo. Eu falei, que maravilha. Ali eu entendi que não é o quantitativo, né? Sim. É a qualidade. Exato. É a qualidade. E foi uma pessoa que somou muito na minha vida, tanto que eu vim para Curitiba por causa dela, abriu as portas aqui para mim, né? Então, o André Ribeiro, eu acho que ele surge aqui em Curitiba. Eu tinha muito essa precaução de falar lá atrás onde surge o André Ribeiro, né? Eu acho que ele surge aqui, sabe? Porque aqui foi quando eu realmente me contesto. Eu sou o artista, o ator ou eu sou o jornalista? Porque daí a gente fica, e eram as perguntas que eu recebia. Então o teatro, ele me deu tudo isso, e a parte da comunicação ele veio lapidando um pouco mais, né? E depois vem as outras peças, Macbeth, que foi uma das últimas que eu fiz ali no Barracão em Cena, e que junto da peça Macbeth, a gente teve pessoas aí extraordinárias também, né? Como o Pedrini, a Isadora, que foi pro The Voice, aí destacou, ganhou Então, vários talentos, né? Sim, veio você depois com a sua arte também, já ganhando um espaço. Na época a gente estava gravando alguns curtas-metragens, Exato. né? E eu estava gravando Jardins Marcelles em 2018, isso. E foi um trabalho legal. Então ali eu já começo a entrar dentro desse mercado da... E a entender mais até sobre você mesmo dentro da arte, né? Isso, o audiovisual começa a surgir ali de uma forma mais completa, né? Então, com pequenas participaçõezinhas. Que legal. Então, fiz o Antônio em Jardins Marcelles, e depois vem outros curtas, e vai ganhando essa experiência. Que legal, cara. Aí surge depois a agência, né? Que é a que eu tô até hoje, que surgiu também por causa de um amigo. Que nós fomos gravar, a gente foi pro projeto do Sem Vida com o Felipe, e lá eu termino conhecendo algumas outras pessoas, né? E junto com ela vem essa proposta, pô, tem uma agência ali, cara, que trabalha assim, e a gente passa por algumas coisas com a agência, né? Então já tinha algumas decepções do passado, eu falei, cara, eu não sei se eu quero. Não, mas ela trabalha assim, cara, eles trabalham desta forma, e ele me explicando, terminou me incentivando, porque realmente era o que eu buscava. Eles não faziam propaganda, nada, e era um amigo meu que estava me dando a dica de um lugar que ele foi e ele estava fazendo, e ele já tinha feito alguns trabalhos, né? Então fui com eles, comecei e veio algumas oportunidades ali. Então ali eu sou inserido dentro do mercado da publicidade, né? A publicidade começa a acontecer. Então olhar lá para Itambaracá e ver essa ponte, todo esse caminho, e ali dentro de uma publicidade, né? O gravando tranquilo. Mas quando nós estamos parados na frente de uma TV e de repente você surge ali de uma propaganda que você fez, fala, nossa, valeu a pena, sabe? Imagina. E veio algumas publicidades assim bem forte, algumas foi garoto propaganda mesmo, né? Você chegou a fazer pro governo também, né? Fiz algumas do governo, fiz uma
da rede de educação, né? Fizemos para alguns colégios. Fiz também recente uma que ficou bem forte, foi bem marcada, foi a dos caminhoneiros, né? Ah, sim, sim. Porque daí eu fui o rosto dos Que era caminhoneiros. foi o CWB Filmes, né? Também que tava junto, Felipe? Isso, é. Eu fiz ali essa dos caminhoneiros e a dos caminhoneiros me trouxe uma experiência muito legal dentro da publicidade, né? Sim, Porque com ela veio outras portas abertas. sim. Então com ela veio o Ninter, veio... Ah, é o da Uninter que passou, né? Em muito lugar, muito Isso, outdoor aqui, esse né? tava nos outdoors. Sim, eu lembro. Então deu uma alavancada ali, sabe? Sim. E aí até se pro governo, né? Eu vejo que é bem difícil, assim, de eles selecionarem, né? Porque é uns editais muito grandes, né? Sim. E essa experiência, ela traz alguns recursos, né? E nesses recursos, antes de iniciar a pandemia, eu fui convidado, então, e entrei para uma TV fechada, né? Então, essa TV fechada, com um programa já conhecido do passado, com alguns apresentadores de nomes, tudo, eu começo a desenvolver um pouquinho também na área da produção e na parte da reportagem, né? Já como repórter, eu começo a voltar um pouquinho para esse mercado. Então, eu tenho a oportunidade de criar. E junto com esse mercado, eu começo a criar também alguns produtos para emissoras de São Paulo, né? Então aqui não estava dando certo, mas criava algumas ali e uma delas era a Band, né? Então comecei a criar algumas matérias e essas eu fazia em parceria com o Felipe, né? Sim. Felipe extraordinário também, com um Incrível, né? olhar clínico, Exato, uma muito, inspiração, né? Cara? muito assim. Viu, você quer tomar uma água? Tá tranquilo. Tá tranquilo, Tá, então tá bom. tranquilo. Então manda bala. E a gente vive essa história, sabe? Então foi bem importante. E quando a gente grava ali tudo e eu vejo lá a logo da TV e tudo, e é eu que estou fazendo, preparei o material, tudo, eu acho que é como se tivesse um filho, sabe? Sim, sim. Eu falei, poxa, saí daqui e tá dando certo, sabe? Então, essas aparições também na TV começam a despertar no interior também essa mudança, sabe? Poxa, ele conseguiu, sabe? Sim, E aí você começa a se inspirar. exato. Porque daí Exato. todos aqueles que viveram a sua história começam a entender de onde você saiu e que sonhos são possíveis. Sim. com A partir certeza. do momento que nós aceitamos os processos que a vida nos impõe. Então, quando a gente coloca isso para nós, que a vida ela é feita de processos e os resultados é uma consequência deles, aí a gente aprende que a gente está no caminho certo. Com E que a gente certeza. vai cair inúmeras vezes, né? Sim. E uma delas depois vem essa parte, então, quando eu sou convidado para ir para essa TV fechada e para esse programa. E dentro desse programa também, a gente começa a ter contatos, né? Então você começa a viver outras histórias. E eu fui vivendo a minha até que tive que parar de novo, por consequência de um acidente, numa calçada, terminei fraturando o fêmur, né? E tive que parar tudo para fazer uma cirurgia em cima de onde eu já tinha feito outras cirurgias e era necessário essa correção total. E ali para tudo. E ali eu olho para mim e falo assim, cara, cheguei até aqui e agora me acidentei e agora estou parando, não vou voltar mais. Não vou conseguir voltar mais, sabe? E sou socorrido para um hospital, né? Dentro desse hospital eu vou olhar ao meu redor, não sentir dor, embora fosse uma cirurgia, fratura quase externa, né? E eu paro, o mundo para diante daquele momento, assim, Nossa. sabe? O mundo para, eu numa maca no corredor e a arte vem dentro e você fica se questionando e eu nem sentia dor. Eu só sentia, na realidade, aquela decepção de falar, poxa, cheguei até aqui e agora de novo. Era maior que a dor física ali, era a dor Sim. emocional ali do... Parecia que estava sendo interrompido ali teu A sonho dor de novo. emocional, ela quebra a gente, né? Sim. E tudo ao redor parecia que estava em câmera lenta. E até as palavras do médico também estavam em câmera lenta. Então eu vou para uma primeira UTI e desta primeira UTI, no Hospital Cajuru, eu vou para outro hospital transferido, né? E nesse outro hospital faço todo o meu tratamento, feito a cirurgia e vou para casa. E ali preciso de mudar para um ambiente maior.
e nós já estamos nesse meio, no auge da pandemia. Então, Sim. com todos aqueles medos, né? Sim. E vivo aquilo. Passado alguns dias, em torno de uns 15, 20 dias depois de pós-cirúrgico, eu sou convidado para alguns testes. E aí eu tenho que falar, não. Nossa. Entendeu? Como que tá a sua saúde? Não tô ficando de pé, estou numa cadeira de roda, e isso dói, porque daí a gente sabe o quanto que a gente esperou, e na hora que você é cotado, pelo menos para fazer um teste, você sabe que isso é importante, né? Sim. E beleza, e foi. Aí passou alguns dias, em torno de um mês, eu já conseguia ficar numa cadeira de rodas e já conseguia ficar de muletas, né? Sim. Em casa, embora as dificuldades. E vem uma outra ligação, aí já surge o Gabriel também, que a gente fazia alguns trabalhos dentro da CWB Casting, né? Sim. E ele vem junto com a namorada dele e fala, pô, Pia, como que você está? Eu falei, cara, tô assim, tô de cadeira de roda. Ah, beleza, eu vou entrar em contato contigo daqui a pouco, tudo bem? Eu falei, tudo bem, tranquilo, esperei. Entrou de novo. Nossa, então, a gente tá aqui com um projeto e, e a gente vai gravar, né, e tal, e eu preciso de um personagem, e o diretor escolheu você, e a gente precisa de ver como que a gente poderia fazer, sabe? Eu falei, cara, eu tô de cadeira de rodas e tô fora do mercado assim. Não, André, ele quer você e o personagem é de cadeira de roda, Uau. entendeu? Olha a arte te puxando de volta O aí, né, cara? personagem é de cadeira de roda. Sim. E aí eu falei, pô, cara, eu vou, se der certo eu vou então. E aí vem a surpresa maior, né? É marcado tudo a gravação, o lugar. Aí eu chego e vou gravar justamente na primeira UTI que eu entrei no acidente. Meu Deus, cara, chega a arrepiar isso No aí. lugar que eu mais me questionei é o lugar que eu vou gravar. Nossa, cara, emocionante. Ali eu, Nossa. sabe, parou tudo assim, de novo, mas revolucionando tudo aqui dentro. Nossa, cara. Porque na hora que eu chego lá no Hospital Cajuru de novo, que nós fomos gravar pro grupo, né, que tinha encomendado toda essa publicidade, e aí eu vou viver aquele personagem na cadeira de roda, e eu chego no hospital e todos eles, encontrei alguns amigos que nós já gravávamos lá atrás publicidade, sabe? Em um mesmo trabalho, tudo assim. E os diretores tiveram todo um carinho, um cuidado comigo, sabe? Sim. Nossa. E me colocar no cenário. Então foi tudo gravado comigo antes para não ficar tão exposto e Sim. para não ter aquilo. E os meus amigos correndo com a cadeira falando que era o carro de aplicativo. Então foi uma coisa assim muito bacana, sabe? Ali eu tive uma resposta muito grande da arte para mim. Ali a arte falou que não, eu já tinha o meu lugar, sabe? Então não foi eu que escolhi a arte, eu acho que a arte me escolheu. Caramba. E ali eu tive essa realidade muito grande para mim e muito forte. E depois vem outras publicidades, né? Sim. Então eu tive a oportunidade de viver outros personagens como professor, tudo. E a história segue. Segue que vivi isso e de repente fui convidado para ir ficar, na realidade nós ficamos ali como elenco de apoio, né? Em alguns sets, entre eles a série Irmandade da Netflix, bem forte. sim, Então sim. você conhecer aquilo ali tudo, os bastidores. Uma foi estrutura assim, né? Deve ser muito grande, né? Nossa, muito gigante. Eu ficava chocado, assim, de ver aquela troca, sabe? Então começou a surgir essa parte. E depois vem o filme Estômago, né? Aí quando a gente também tá como elenco de apoio no filme Estômago 2, Também é um grande filme aí, né? sim, já foi tá premiado, chegando aí, né? tá chegando. E aí ter a oportunidade de estar ao lado de grandes nomes, como Paulo Miklos. Assim, só pessoas ali Cara, já experiência, né? Com experiência, ali, premiadas, renomeadas, sim, né? ali você para e fala, poxa, Olha estamos onde eu cheguei. aqui, cara, estamos aqui e tal. Vestido de presidiário, mas nós estávamos ali, né? Sim, E foi legal. E ali também surge uma amizade muito grande com várias pessoas, sabe? sim. E dentro desse set,
lá no presídio em Piraquara, ali começa a surgir algumas amizades e alguns convites, né, para o teatro de novo. Sim. Pô, estamos fazendo um trabalho lá com a TV, a evangelizar, tem uma dramaturgia, tudo. Vamos fazer com a gente? Eu falei, pô, cara, vamos encarar isso daí, né? Eu vou ver um dia e a gente combina e eu vou lá para conhecer. Tudo bem, até então. Eu conheci o Padre Reginaldo já do rádio, né? Lá atrás, dentro da Radiara, eu fazia a retransmissão do programa. Olha só, e daí depois você foi parar ali na emissora, ali, evangelizar. Fazia tudo isso lá no passado. E aí começa a surgir essas pequenas coisas que vêm das conversas de set, Sim. que você vai conversando com o pessoal e vai aprendendo também, né? E dentro desta gravação do filme Estômago 2, eu começo a viver um outro processo, porque surgiu um teste de elenco para um filme em Santa Catarina, e eu falo, pô, eu vou pegar um personagem aqui, mas eu vou pegar o mais simples, né? A gente não acredita, mesmo se vivendo coisas grandes, nós ficamos muito refém de nós mesmos, sabe? Sim. Porque a gente não coloca no devido lugar que nós devemos estar. E eu fiquei minimizando, através dos problemas da vida, eu minimizei muito os personagens que eu iria fazer teste. Sim. Então, se tivesse um teste para um personagem que era protagonista, eu iria fazer o coadjuvante. Sabe? Entendi. Você já se limitava ali, A né? gente se limitava. Perto de tudo que já viveu, você vai se limitando com o tempo. Ainda né? mais de onde você saiu ali, né? Do interior, já tinha toda aquela base ali que, tipo, não é pra você. Você foi vencendo aquela barreira, mas mesmo assim, dentro ainda tem, né? Esses limitadores, né? Que a gente vai tendo. E foi muito legal, assim, sabe? Viver isso. E eu fiz esse teste, falei, não vai dar em nada, então eu vou fazer o teste. Não custa, né? Sim. E conversei com alguns amigos, porque a gente ia para as gravações, nós íamos dentro de um ônibus, né? Sim. Algumas vezes escoltados aí. E conversando, falei assim, pô, cara, fiz um teste para um filme lá em Santa Catarina. Nossa, que legal, André. Vai que dá certo, né? Já estamos num set grande, de repente as coisas podem fluir para isso, né? E tudo bem. E experiências. E a gente vai ganhando experiências, né? E ali, junto com esses projetos aí da Netflix, foram muitas experiências. E vem esse processo do filme, passo para a segunda etapa. Falei, eita, passei para a segunda etapa. Tudo bem, a segunda etapa a gente já vai ter algumas conversas com os diretores, né? Já começa a ver rostos. E nessas conversas de TED a TED, online, porque a gente ainda estava com algumas coisas da pandemia. Sim. E aí a diretora pega e fala sobre a série Sem Vida, que é um projeto do Felipe, né? E ela fala, eu vi o taser lá e beleza, e gostei, e o personagem é aquilo. Uau! Falei, opa, legal, né? E aí encerra a nossa conversa. Encerrou a nossa conversa, continuei fazendo as gravações que estava lá, participando, tudo. Daí, tranquilo, no último dia de gravações no set do filme Estômago, que nós estávamos, foi bem puxado, foi bem corrido, assim, durante o dia todo, né? E na vinda, dentro do ônibus, do lado deste mesmo amigo que estava lá, que é o Rubens, e que também é um mega ator, né? O Rubens está em quase todas as publicidades aí. E a gente conversando, e de repente vem um e-mail. Aí fui olhar o e-mail. Seja bem-vindo ao elenco do filme Gritos do Sul. Cara, ali eu falei, pô, consegui. Mas até então, tipo, o personagem pequeno, tranquilo. Não existe personagem pequeno, né? Mas a gente é uma forma assim só de se orientar. Os principais, né? Isso, todo personagem é um personagem, e a partir do momento que você tá ali, a arte, ela faz... Eu lembro que a Adri falava até, se você for fazer uma árvore no teatro, seja a árvore e dê o seu melhor pra ser árvore, né? É só o jeito da gente falar mesmo, né? E eu lembrava muito disso. Isso, nossa, veio a calhar muito. E beleza, eu falei assim, eu vou ler o e-mail em casa o resto, né? Mas falei pra ele, pô, cara, consegui, vou participar, é cachê. Porque até ali você achou que era alguma pontinha, uma participação, né? Falou, vou ler depois ali. E na ignorância a gente fala, né? É o cachê, a gente precisa de viver, exato, vai dar certo, cara. E de repente cheguei em casa,
Me arrumei tudo, fui tomar um banho, falei, não, agora eu vou ler tudo certinho, né, que veio para entender dos documentos que vai precisar. Cara, e era um protagonista, Uau. sabe? Sim. Aí Legal. ali eu vi que ela me deu o Eduardo para mim poder viver o Eduardo, né? Sim. Ao lado da Ianca Michelin e também do Leonardo, que era o bebê que participava com a gente. O Léo deve estar grande agora, mas ele fazia com a gente, né? Sim. E ele é de Santa Felicidade. Então nós fomos 3 atores de Curitiba escolhidos para viver esses personagens lá em Santa Catarina, que é um filme bastante polêmico também, né? Trouxe algumas diretrizes, mas que transformou muito. Então, quando eu vou viver o Eduardo, que era um professor, Sim. e a Ianca tá lá, né? Que ela vai viver. O personagem dela, ela é catarinense e tudo, mas para nós era outra realidade, principalmente para mim, que era do interior, né? Sim. Então eu precisava de viver aquele personagem com tudo. Era meu primeiro personagem, protagonista, com um cachê, com uma equipe preparada para nós, Sim. para ver aquilo. Então nós passamos a ter essa preparação. Então tivemos alguns ensaios em Santa Catarina, preparação, maquiagem, figurinos, tudo. E aqui em Curitiba também foi contratada uma pessoa para fazer todo esse acompanhamento comigo, né? Então, principalmente as viagens, Sim. tinha tudo aquilo e foi fantástico. Por quê? Eu tinha muito medo do personagem Eduardo. Eu tinha medo do personagem porque eu estava ainda me recuperando da cirurgia. Sim. E o personagem, ele é muito forte, ele é muito arisco, sabe? Sim. Tem cenas muito intensas e eu precisava de viver aquilo de uma forma muito constante. E intensa, né? Intensa, madrugadas, os sets de filmagem nossa era 3 horas da Nossa. madrugada, quase chegamos a gravar horas e horas assim, e fantástico. E eu falava, nossa, eu preciso de força, preciso de me organizar, porque tem que estar, né? Ele tem que vir e ele tem que acontecer porque é a minha oportunidade. E foi, aí chegou os dias das gravações, foi montado os sets, né? Então a gente foi filmar numa cidade, Campo Alegre, lá em Santa Catarina, um lugar maravilhoso, lindo, uns ranchos muito bacanas, sabe? Legal. Então nós ficávamos em um rancho que com a equipe, elenco, tudo. E a parte emocionante foi chegar à noite lá em Campo Alegre e na nossa hospedagem, né? Primeiro nas outras que nós ficávamos em hotel durante os ensaios. Mas essa gravação, ela mexeu bastante porque logo quando nós chegamos à noite, era em torno de umas 9 horas, porque pegou bastante trânsito, né? Mas o elenco estava chegando àquela hora. E de repente um dos atores que eu fiz muita amizade, que é o Gabriel, e o outro menino vem e fala, cara, vamos ali pra você ver um negócio. Chegamos lá e no quarto tava a plaquinha no quarto, bem bonitinha, elenco, sabe? Dá uma emoção, Aquilo ali, né, cara? é o nosso nome, sabe? Então, foi muito gratificante. Ali eu entendi que a arte tinha me conquistado, sabe? De vez. Então, gravei, não consegui aproveitar muito o local, né? Mas o nosso quarto ficava muito próximo de uma cachoeira e que à noite tinha umas luzes coloridas, bem lindo, sabe? O barulho, tudo. E eu fiquei praticamente no meio da natureza e me lembrando muito do interior, da minha saída de lá. E nesse caminho, neste processo, começa a entrar outro processo, que daí era a televisão. Aqui eu já estava esperando uma oportunidade da TV, né? Porque quando eu olho para a porta e tem ali elenco, tudo, tem meu nome, André Ribeiro, e o dos outros, e é uma gratidão muito forte, sabe? E aquele cenário tudo para nós, tudo bem preparado. Eu cheguei lá e eu teria cenas já para gravar logo nas primeiras horas do dia, né? Sim. E como nós íamos gravar com o bebê, então tínhamos que estar preparado também para esse encontro, porque até então o bebezinho nós não tínhamos esse contato, era ensaiado diferente e até por questões legais, né? Aí foi tudo montado, o set, e nós íamos gravar em um outro local.
Então tinha que levantar bem cedinho para maquiagem, e eu tinha maquiagem muito demorada, porque eu usava próteses para cicatrizes, para as coisas, então o tempo era bem complexo. E eu acordei, acordei não, né? Não dormi na realidade, porque a ansiedade não deixou, e beleza, e eu tava cansado, e as cenas exigiam esse cansaço também, sabe? Ah, sim. Então iniciou as gravações, e ali começou as coisas, o Gritos do Sul começou a surgir, e foi acontecendo, e gravando aí algumas cenas, nossa, era com pôr do sol maravilhoso, Nossa. assim, em alguns cenários magníficos, sabe? Vivendo aquela história realmente. E era do início da madrugada, algumas vezes entrava pra noite, voltava pra madrugada, e o meu medo de viver o Eduardo, né? O meu medo de algumas cenas. E quando chegava nelas, uma forte é a cena do Eduardo na madrugada, que ele vai se arrastar, né, no meio do barro. Imagina, frio. Caramba. E a minha roupa, o figurino, era uma bermuda, um tênis no pé, Nossa. um boné e uma camiseta. Então, aquele era o meu personagem para aquele horário, né? E era um dia frio, então foi acender algumas fogueiras, e eu gravava e corria para as fogueiras e tomar alguma coisa quente para aguentar da sequência, né? E arrastava mesmo no barro. Nossa. Era no barro mesmo, uma coisa assim, era bem bruta. Dava vida pela arte ali. Sim, e ali eu falei, pô, cara, isso mexe com a gente, né? Não sentia na hora do personagem. Na hora do personagem não sentia. Na hora a gente bate o joelho, se arrasta, se arranha e não sente nada, né, cara? Voltava todas as coisas, aí terminei de gravar algumas coisas, e por volta das 2 horas da madrugada, eu tinha que parar, porque daí eu iria trocar e iria fazer a maquiagem, né? Que era dos ferimentos. Ia fazer as maquiagens e ela levava muitas horas. Então terminou as maquiagens de ferimentos, daí eu fui levado para o set de novo, e durante aquela madrugada fomos, né? E foi uma loucura, porque nós estávamos gravando numa área rural de Campo Alegre, e a gente se perguntava, né? E os vizinhos da região, né? Como que eles devem estar imaginando com esses gritos, com essas coisas, e grava, mas é assim, é muito gratificante, sabe? Sim. Viver tudo aquilo, tudo. E o Gritos do Sul trouxe isso, trouxe essa experiência, essa bagagem, e ver ele pronto também foi maravilhoso, trouxe realmente. Quando eu assisti, ele foi lançado, para você ter ideia, no Sesc de Joinville. Caramba. Em setembro de 2022. E aí surge outro fato legal, com uma pessoa que nós dois conhecemos, que na plateia do cinema estava lá o nosso amigo Pablo, que viveu o Zeca, que era o parceiro do Tião na peça Floresta do Raio Vermelho. Então ele foi acompanhar lá o lançamento do filme Gritos do Sul, e isso foi muito legal. Fomos tomar um café depois e trocar essa ideia, né, de falar, nossa, poder acompanhar isso agora e ver o quanto que nós evoluímos, né? Porque ele tem uma preparação, o teatro exige a preparação, o cinema também, né? Desde a fase do ensaio, tudo. Não termina quando você é selecionado para você viver aquele personagem, nem quando recebe o texto, né? Termina quando você monta o personagem, quando você dá vida para ele e as coisas acontecem. Então veio isso daí. Terminou as gravações ali e eu já fui contratado pela Rede Massa aqui, né? Então eu já fui trabalhar ali dentro da área do jornalismo, no portal do Massa News. Então foi bem legal, foi uma experiência muito boa quanto televisão. E aí as coisas já começam, mais profissional, né? Você fala, poxa, tô numa emissora de TV, cara, tô vendo o Ratinho aqui, tá? Porque todo mundo fala isso, né? E é legal, e eu olhava para essas pessoas e para mim sempre foi comum. Sabe? Dos outros olhar, às vezes alguém famoso e falar assim, poxa, e já queria foto, mas para mim sempre teve essa tranquilidade. Você via como profissionais, né, que você admirava ali também. Porque eu olhava assim tal, em uma das saídas
da Rede Massa, assim, que eu tava terminando meu horário, que eu esbarrei com o Ratinho, acho que foi umas 2, 3 vezes, de falar, ô, tudo bem e tal, sabe? Sim. E você falar, pô, cara, que legal, né? Olha isso, tal. Porra. Então, isso é muito magnífico. A Beca também, Sim, sabe? sim, Então, de poder ver algumas coisas acontecendo ali, a gente sim. fazer parte de tudo isso. E vem depois o Outubro Rosa, né? Com todos os artistas e Uhum. tal. E ali eu entro também para trabalhar. E, e me deu uma bagagem, porque daí já era dentro do estágio, já era uma ação Uhum. muito magnífica, né? Que o Outubro Rosa, a gente sabe quais são as causas Sim. e, e tudo aqueles de artista e a gente fazendo ali. Ana Castela, tive essa Uhum. oportunidade, né? Entre outras, Nayara Azevedo, e você viver essa experiência ali, fala, consolidou, sabe? Sim. Eu achava que tinha consolidado. Tem mais coisa, tem muito mais ainda pra você Tem, eu fazer. achava que tinha consolidado. Eu falei, nossa, que magnífico. E as coisas começam a acontecer e dá alguns resultados. E eu começo a desenvolver também, de novo, dentro do jornalismo, né? Uhum. O jornalismo começa a bater forte ali dentro do peito e a Sim. gente vem e misturando na medida do possível com a arte. Uhum. Então, dentro da Rede Massa, eu ainda conseguia fazer esses personagens de Cristo ali na Evangelizar. Sim. Então, saía de lá, ia para os ensaios e foi acontecendo. E aí vem a parte legal, né? Em 2023, o ano passado, eu começo a chegar no final do meu contrato ali, né? Sim. Tudo, e eu queria continuar, claro. É um ambiente muito bom, aprendi muito, bons amigos fiz ali e tenho até hoje ainda. E ali dentro surge uma oportunidade de se aventurar, sabe? Eu vou Sim. falar assim de se aventurar porque quando eu pude aprender a editar, já editava algumas coisas, mas Sim. você o braçal mesmo, sabe? Sim. O Operacional. operacional, você fala, nossa, tô fazendo isso e tô gostando, cara, porque todo mundo fica, pô, você quer ficar na frente da câmera, né? Uhum. Óbvio que a gente quer, mas de contrapartida, a produção é maravilhosa. É. A produção faz com que você enxergue a frente da câmera muito mais tranquilo, sabe? Exato. A gente chega num tempo que a gente fala assim, nossa, se eu puder correr, eu corro dela agora, mas Exato. é gostoso o que eu tô fazendo aqui. E aí, nesta conversa, o meu contrato terminava em julho, né? Sim. E nós estávamos já em março. E eu já perguntava pro pessoal, vai rolar o contrato? Nada, aquela ansiedade começa. Sim. Ah, vamos ver, vamos esperar fulano, ciclano e tal, e Uhum. ver se vai dar certo. Beleza, tranquilo. E as coisas começam a funcionar. E aí vem uma vaga dentro da outra emissora, né, que é a RPC, que é afiliada da Rede Globo, e começa a surgir, e eu falo, pô, cara, essa vaga é a minha cara, né? Uhum. Legal. E de repente daí eu fui indicado, né, Que para ela. legal. Fui indicado e me ligaram depois, entraram em contato, fazer uma primeira abordagem e começamos a conversar tudo e começou a fluir isso. Sim. E eu sempre ali perguntando, vai renovar o contrato, tal. Uhum. Uma outra emissora anterior tinha dado certo também, mas pela logística, as coisas, eu optei ainda em continuar dentro da Rede Massa, né? Sim. E aí as coisas foram fluindo mais e Que mais. legal, cara. E foi esse processo com o RH da outra emissora, tudo Uhum. evoluindo, sabe? As Sim. fases foram evoluindo e de repente eu fui convidado para uma conversa para esse setor que eu iria. E cheguei lá, fui conversar com eles, teve um teste, né? Teve um Sempre teste tem, ali, né? tudo. Não esperava, mas teve e eu foi bacana porque era uma coisa que eu já estava fazendo, né? Sim, sim. Já Numa tava outra. Então afiado estava ali, né? preparado. E ali também, ali eu tentei entrar diversas vezes, né? Em outras vagas, em outras oportunidades, em outras áreas ali dentro, né? Uhum. E não tinha rolado, mas em algumas eu cheguei até para final e não rolava. Então eu falei, é mais uma que eu cheguei na final. Sim. E Mas como que são esses testes? Não sei se você pode falar como que é, mas como que é esse teste, né? Eles pedem pra é que, você é que, apresentar alguma coisa é que assim? cada um tem a sua especialidade, Sim. né?
Então, o meu ali, por exemplo, para a área que eu iria cobrir, eu fiz uma edição, fiz uma preparação, um tratamento, né, de material Sim. que é exigido. Então, conhecer um pouquinho do estado, conhecer um pouquinho ao nosso redor, né, é Sim. necessário para esses casos. Então, o teste ele surge mais nisso, porque a emissora ela é bem paranaense mesmo, Sim, sabe? bem regional, né? Isso, ela carrega a história do estado, sabe? Tanto que são 8 representantes, né, no estado, sabe? Sim. Então, hoje eu olho assim e falo, poxa, valeu a pena muito, né? E lá nesse processo que eu fui fazer, conversei com a diretora, que hoje é minha chefe, né? Sim. Conversando, contando um pouquinho da minha história, as coisas que eu já tinha feito, tudo. E nesse meio a gente vai conhecendo pessoas que também fazem parte do mesmo ciclo de amizade, né? Então ali Sim. começa a surgir um bate-papo legal. Sim. Então a conversa, que era até então uma entrevista, começa a ficar um pouquinho mais leve. Sim. E beleza, fiquei fazendo o teste, encerrou aquilo ali e tal, e ficou de dar a resposta, né? E tranquilo. E eu fui, nesse tempo, já estava na TV também, na Evangelizar, fazendo ali os ensaios, se preparando, né? Sim. E eu saía da Rede Massa, e ia para lá, almoçava e ficava para os ensaios. E nesse tempo dos ensaios, também não surgiu a parte do contrato, da outra, então a gente ficou naquela dúvida, né? Se ia rolar ou não, ou se iria ser contratado mesmo, definitivo, né? Que principalmente é para a área do estágio, né? Quando você está Sim. estagiando, você fica bem complexo para essas coisas. Mas fui aprendendo, valeu a pena ali essa passagem. E de repente estou lá almoçando tudo para começar os ensaios da Evangelizar, para a gente fazer o das Santas Chagas. E de repente surge uma ligação, e era do pessoal lá do grupo do GRPcom, sabe? Pô, André, gostamos bastante de você, quer fazer parte da nossa equipe e tudo. E aí Nossa. surgiu para mim o SEDOC, né, dentro da RPC. SEDOC, toda a parte do arquivamento, tratamento, né? Sim. E tudo que está no ar também é uma contribuição muito grande. Sim. É um trabalho magnífico. Então eu aceitei esse desafio e fui para a RPC, fui bem recebido. E até hoje, assim, é uma gratidão enorme, porque estar ali, viver aquilo, poder aprender em várias áreas, né? Porque dentro do nosso setor, nós também passamos por várias funções de DRIs. Sim. Então, viver essa experiência é legal. Ali eu posso editar, ali podemos arquivar, tratar, entendeu? Ajudamos em algumas pesquisas na grade de programação. Então, é um salto muito grande, sabe? E hoje eu falo isso, no mercado profissional, a arte me trouxe até aqui. Não sei o que ela reserva Sim. Ah, tem mais coisa ainda aí. pro futuro, Vai ter mais coisa. mas o estar ali, eu me coloco em um sofá antigo, em uma salinha pequena, lá em Tambaracá, ainda com um chão vermelhão. Já Terra ouviu falar? vermelha. Isso. Pé vermelho. Isso era o famoso pé vermelho, então. Um chão vermelhão, uma TV preto e branco. E de repente eu me coloco lá assistindo esses jornais e o futuro e a arte me permitiu sair de lá e sentar ao lado daquelas pessoas que eu admirava, sabe? E falar, poxa, somos amigos de trabalho, cara. Uau. Sabe? Então, essa é um pouquinho assim da minha história, de todas as coisas que eu vivi, e hoje estou, né, dentro da afiliada da Rede Globo, aqui, muito grato por todas as oportunidades que eu tive, não só lá, como nas outras emissoras também que eu passei, porque todas as coisas são degraus, né, para que eu chegasse até aqui também, e estou aprendendo, constantemente estou aprendendo, e quero que a vida me permita isso ainda, sabe? Não parar. Exato. É Tem isso, muita coisa não para parar. fazer. Tem. Cara, parabéns pela tua história. Acho que é uma inspiração para todos nós. Aí tem muito mais, né? Em uma hora aqui não cabe. A gente vai ter que fazer vários episódios aqui para falar sobre cada produção, eu acho. E eu gostaria que você desse algumas dicas, tirar algumas dúvidas também sobre pessoal que quer começar assim principalmente no jornalismo, que eu vejo que ainda para arte, para teatro, para modelo até tem mais informação. Eu sinto que para jornalismo é algo que ainda as pessoas têm que ir mais atrás para buscar, né? Assim, para quem quer ir
pro jornalismo, uma pessoa que não fez nada ainda assim no audiovisual e quer começar, mais específico pro jornalismo? Você acha que um curso de locução, um curso de comunicação ou a faculdade de jornalismo tem um caminho mais fácil do que mais curto antes do que uma faculdade em si de jornalismo para ela começar a entrar no jornalismo? Aqui para nós, dentro da realidade hoje de uma capital, né? Hoje o curso, sim. Lá atrás eu consegui o direito dentro da minha DRT, né? Dentro do jornalismo, por causa do rádio, porque a época permitia, né? Sim. E mesmo tendo esta oportunidade lá, eu senti a necessidade de sentar em uma cadeira de faculdade e você falar, não é por ego, é por experiência mesmo, sabe? Porque a faculdade foi a que fechou esse ciclo para mim. Então, entendi. eu sabia várias coisas, mas é como aprender a dirigir. Sim, sim. Porque você vai aprender a dirigir lá, você vai fazer, mas a autoescola vai te ensinar outras coisas dentro, né? E o jornalismo, ele é isso, ele é muito amplo, né? O jornalismo, ele não deixa de ser uma arte. Sim. Porque o repórter, ele precisa de estar em campo, ele precisa também de estar preparado para enfrentar uma apresentação, e temos aqueles que não querem aparecer em nenhum e nem outro, mas está numa redação e gosta, se identifica, né? Se encontra naquele mercado, ele tem várias vertentes. O jornalismo, ele tem várias vertentes. E quando nós começamos um curso de jornalismo dentro de uma universidade, nós vamos, além de nos lapidar, vamos encontrar o nosso tempo. Entendi. E até a área que você mais gosta ali, você vai estudar um pouco de tudo, Você vai puxando. Eu comecei numa turma que nós tínhamos quase 50 pessoas. E no finalzinho agora, acho que uns 10. Nossa. Porque você vai filtrando. Vai filtrando, vai vendo se realmente aquele mercado é para você, sabe? Porque o que você quer dentro do jornalismo, né? Eu, por exemplo, eu queria a TV, eu queria o rádio, né? Eu queria essa comunicação. Mas nós temos amigos que querem uma redação, querem uma produção, outros vão entrar numa especialidade para cinema, outros vão buscar a área do direito para completar aquilo. Então, a universidade ela traz. Eu acho que a gente pode fazer, todos os cursos são benéficos, sabe? Todo o caminho é benéfico, né? Então, a partir do momento que você tem esse encontro com a comunicação, porque depois que você encontrou com ela, ela não deixa mais, tá? Então, tem que tomar muito cuidado nessa aproximação. Então, quando você entra ali, você sabe que é um mercado disputado. Ainda mais pra gente, quando a condição de saúde não é a mesma dos outros, né? Então, mesmo sendo um mercado disputado, tem uma frase do Senna, né, que ele comenta muito, que quando a gente quer um sonho e a gente vive aquilo de coração, ele nos puxa. Exato. Então, se for realmente isso que você quer e que você almeja, coloque os 2 pés no chão e aceite o processo. O aceitar o processo é você já conquistar aquilo que você quer viver. Show, cara. Nossa, essa mensagem aí acho que já deixa assim uma inspiração para as pessoas. Inclusive, se você pudesse hoje voltar lá pro André, lá do passado, lá quando tinha... Até antes ali dos 11 anos, quando você começou ali, o que você falaria para esse André do passado para inspirar ele, e isso vai inspirar outras pessoas aí que estão nesse processo? Eu olho hoje para ele e falo, olha, valeu o nosso caminho. Foi preciso, foi necessário, mas vencemos. E se pudesse fazer de novo, eu faria, sabe? De forma diferente, mas faria, porque a jornada valeu muito mais a pena do que o resultado. Uau. É ali que tá o ouro, né? A jornada, né? A jornada. É a lapidação, né? A gente sair de um nada, e me remete muito a uma frase que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Então, eu sou muito grato por ser um desses escolhidos. Sim, uau.
E hoje a arte, o jornalismo, o trabalho social, né? A gente poder trabalhar para os outros, para a comunidade, viver um pouquinho de cada coisa, assim, de uma forma diferente, Sim. sabe? Entregar. Então, sou honrado naquilo que Deus colocou para mim como sonho e que hoje eu enxergo que não era sonho, era uma missão. Uau. Então, eu estou vivendo a minha missão. Sim. E vai viver muitas outras ainda, vai vir contar mais histórias aqui no Com certeza. podcast. A gente vai ver você aí brilhando. E, cara, muito obrigado por ter participado aí. Como eu falei, eu acho que precisa de mais e mais episódios, porque vai horas e horas. Você tem muito conhecimento, muita inspiração para passar. Tudo que você falou aí eu vejo muito na minha história com a arte também, porque a arte, ela sempre me puxou. Eu lembro de uma coisa que eu acho que não sei se é a Adri ou algum dos professores do teatro que falava que, acho que era até a Adri, que a gente nasce já artista. Algumas pessoas já nascem artistas, né? E aí aquilo não é nem que a gente escolhe a arte escolhe a gente, como você falou. Até quando eu estava no escritório, tinha alguma coisa que me puxava para a arte, depois trabalhando na obra, então tudo puxa e acho que vai continuar te puxando, e ainda bem, porque você inspira muitas pessoas, né, com essas histórias aí. O jornalismo é essencial para nossa vida, assim, porque tem esse lado de transformar histórias comuns em histórias emocionantes, né? De pessoas do campo ali simples que se admiram vendo elas lá na TV. E, cara, obrigado aí por aparecer e obrigado pela parceria de sempre Tamo aí com a junto. gente. Tem mais algum recado aí que você quer deixar? Qual que é as tuas redes sociais, né, pessoal? Como que tá lá, André Ribeiro Ator? Tá André Ribeiro Ator, né, no Instagram, também Facebook. E estamos aí para tudo. A mensagem que eu deixo hoje, minha final, que eu sempre carrego comigo, que é um texto, né? Mas eu vou citar duas frases que é bem importante, que é do Menestrel do William Shakespeare, que é: você aprende, depois de algum tempo você aprende a diferença. A diferença entre dar uma mão e acorrentar uma alma. E lá no finalzinho ele fala: plante o seu jardim e decore a sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores, e você verás que realmente é forte e que pode suportar, e que você pode ir muito mais longe, mesmo depois de pensar que não se pode mais, e que a vida tem valor e você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar, se não fosse o medo de tentar. Uau! Cara, chegou a arrepiar aqui. Cara, vocês viram a atuação ali, incorporou o personagem. Cara, essa mensagem é muito forte. É linda. Ela é muito forte. E eu vejo que na tua história aqui, né? Falei que a gente precisa de horas, porque senão a gente nunca vai encerrar. Mas o que eu vejo assim na tua história é que a tua coragem, né? Minha esposa fala muito isso pra mim, que quando a gente tem coragem, a gente não se limita, né? A gente tira esses limitadores, você falou que a gente tem mesmo ali. Não sei se eu consigo, não sei se eu tô pronto. Opa, mas é igual você falou lá na tua entrevista. Olha, eu não tenho experiência, mas eu quero aprender sobre isso. Sim. Né? Eu quero aprender, eu quero fazer isso, e eu vou fazer o meu melhor no lugar que eu tiver, né? Então, acho que a mensagem também é essa da coragem. E obrigado aí, André. Obrigado vocês que estão assistindo aí. Um abraço para vocês. Então, as redes sociais é André Ribeiro Ator, né? No Instagram. Aí. Vão lá ver um pouco dos trabalhos dele. Logo vai ter mais aí, ó, dos cortes daqui a gente vai colocar. E venha mais vezes aí, cara, para contar mais histórias pra gente aí, cara. Com certeza. Prazer te receber sempre. Obrigadão aí pelo convite, Fran, para você e todo o pessoal que está nos assistindo, né? E estamos aí nesta jornada por mais dias assim. Obrigado. Isso aí, valeu. Deixa eu dar pausa aqui. Show de bola. Show. Valeu, cara. Pode ficar até aí, ó. Fica aí já que eu vou fazer umas fotos daqui, ó. Maravilha. Depois eu vou botar uma geral junto ali.